você sabia que mais de 70% dos brasileiros não fazem aqueles exames de rotina? Sabia disso? E também conhecido, por exemplo, aquele check-up, né? Será que as pessoas não estão fazendo também? Esses exames, gente, eles ajudam muito a detectar doenças que precisam de um acompanhamento e aumenta também a possibilidade de cura. Isso é importante. E nesse assunto nós vamos conversar agora com o médico cardiologista, o Dr. Vinícius Marques Rodrigues. Dr. Vinícius, está tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. O pessoal está meio relaxado, doutor? Não está fazendo o exame que precisa? Verdade, mas isso vem mudando nos últimos anos. Isso, talvez o que explicaria isso é o acesso ao plano de saúde. Então as pessoas estão tendo mais consciência, ou seja, em realizar esses exames de rotina, que são de extrema importância para que futuramente a gente não desenvolva algum tipo de doença, principalmente a doença cardiológica. Eu queria até aproveitar a área do senhor, que é a cardiologia. Os exames de rotina devem ser feitos a partir de que idade? Existe uma prevalência maior acima de 40 anos. Então, principalmente acima de 40 anos de idade, tem que se preocupar em fazer umas dosagens sanguíneas, ver como está o colesterol, a glicose, ver a pressão como está, ou seja, evoluindo, se tem algum grau de hipertensão. Porque na grande maioria das vezes essas doenças em fase inicial são silenciosas, elas não manifestam sintomas. E às vezes não é incomum no consultório, através do check-up, nós presenciarmos ou diagnosticarmos, ou seja, esses pacientes que nem sabiam que tinha doença. Às vezes nem sabia que tinha pressão alta? Nem sabia que tinha pressão alta, ou seja, é bem comum a hipertensão, principalmente na fase inicial, né? Ou seja, que é caracterizado com pressão arterial acima de 140/90, né? O paciente às vezes se deparar, ou seja, no consultório ou através de um exame de rotina, que a gente solicita às vezes um mapeamento da pressão arterial e a gente fazer o diagnóstico que esse paciente está alterado. O senhor falou 140/90, é aquele famoso 14/9? Exatamente. Até isso é tranquilo ou não? Até isso... Porque o pessoal fala 12/8. Isso vem mudando, ou seja, as diretrizes das sociedades brasileiras e internacionais vêm mudando, mas em média seria isso. Isso depende de cada paciente. Um paciente, por exemplo, que tem um problema cardíaco, os níveis é um pouco mais baixo. Tá. Doutor, e no caso, quais são os exames que normalmente a pessoa tem que fazer nesse check-up? Os exames iniciais, a partir dele a gente pode solicitar outros, mas os exames iniciais seriam um exame de sangue de rotina, aí a gente pede uma série de exames, o colesterol, a glicose, como é que está a função renal, a função hepática, né? Uma série de investigações da parte sanguínea. Um eletrocardiograma, dependendo da idade, um teste ergométrico, aquele teste de esforço. Podemos pedir também um raio-x de tórax para avaliar o pulmão, né? E, em alguns casos, acima de 40 anos, solicitamos também um chamado Doppler de carótidas, para ver como está a carótida, se tem alguma estenose, alguma placa de gordura. Que é aquela que a gente faz aqui? Isso, exatamente, é o ultrassom. Tá. Agora o senhor falou aí, por exemplo, mas para o coração, como é que a pessoa fica sabendo se ela está com a veia parcialmente entupida? Vou usar a linguagem bem popular. Como é que fica? O teste ergométrico, normalmente, que é um exame fácil de fazer, tem várias clínicas de fácil acesso, um exame barato, né, de custo baixo, é um primeiro exame que a gente solicita. É claro que um paciente mais idoso ele não tem condição de fazer um teste ergométrico. Aí a gente tem outros recursos de outros exames, como um ecocardiograma de estresse, uma cintilografia miocárdica, e a partir desses exames, se mostrar alguma alteração, aí sim esse paciente vai ser encaminhado para um cateterismo e etc. Aí sim a gente vai presenciar. É um trabalho preventivo, né? Exatamente, é um trabalho preventivo e que cada vez mais as pessoas têm que ter consciência para realizar esses exames acima de 40 anos de idade. Principalmente aquela pessoa que tem uma história na família, de um pai ou a mãe, que já teve um infarto, alguém morreu precocemente na família, esse paciente ele tem que estar em alerta acima de 40 anos, ele tem que fazer essa investigação. Fazendo essa investigação, é possível retardar esse processo aí todo e evitar uma coisa pior? Sem sombra de dúvida. Qualquer doença, ela, uma vez diagnosticada na fase inicial, precocemente, a gente retarda qualquer tipo de complicação. Uma vez a gente controlando esses fatores de risco, o colesterol, a pressão, a glicemia, isso tende a ter uma evolução infinitamente melhor futuramente. Porque hoje a ciência, a medicação também ajuda muito, né? Sem sombra de dúvida. Hoje a gente tem um arsenal terapêutico tanto para controle do colesterol, controle de pressão, glicemia,
de formas, ou seja, espetaculares, ou seja, esses medicamentos que a gente usa hoje. Olha, isso é muito importante. Nós trouxemos o senhor exatamente aqui para fazer esse alerta, né, para as pessoas, porque a gente sabe que é preciso fazer esse exame num dia especial, né? Hoje é o dia do cardiologista? Sem dúvida. Hoje eu... Parabéns para o senhor. Muito obrigado. Eu gostaria de parabenizar todos os colegas cardiologistas, que sem sombra de dúvida é uma especialidade de muita importância no meio médico. Tá certo. Obrigado, doutor. Volte mais vezes para a gente trabalhar outros temas também, tá certo? Muito obrigado.